Olá, tudo bem contigo? Espero que sim. Meu nome é Juliana Vanelli e eu estou aqui para mais um momento de reflexão comigo. Bom, eu não pensei muito antes sobre o que eu vou falar neste momento de reflexão, como eu faço todos os dias, em todos os momentos de reflexão. Mas hoje eu queria falar sobre trabalho, porque eu postei uma parte do meu currículo e disse que eu estava escrevendo minhas páginas matinais nele. Esses dias eu resolvi imprimir uns currículos meus e me disseram que as pessoas não fazem mais isso, que tem LinkedIn. Ai, gente, eu sou muito antiga. Daí, beleza, né? Ficaram inúteis os meus currículos e eu não quero que a natureza sofra por me dar suas folhas, né? As árvores, então eu vou usar de alguma forma essas páginas e resolvi fazer as páginas matinais nessas folhas de currículo. Bom, não é sobre isso que eu quero falar, é sobre o trabalho na nossa vida, na esfera espiritual. Bom, eu sou advogada, né? E assim, há muito tempo. Eu comecei a fazer a faculdade de Direito em 2004. E depois que eu me formei, eu sempre estagiei. Quando eu estava fazendo faculdade, eu nunca parei, sabe? Assim, nunca parei de trabalhar como advogada. Então, eu trabalhei uns 6 anos consecutivos ou mais. Acho que mais. Ah, não sei, gente. Agora eu não consigo lembrar. Eu sei que 6 anos consecutivos eu advoguei sem férias. Ah, é sério. E eu acho uma profissão muito estressante mesmo. E eu via meus colegas, tipo, super doentes fisicamente e tal. E várias coisas, assim, me desculpe o palavreado, me broxavam na profissão. Desvalorização mesmo. E aí eu resolvi fazer transição de carreira e eu virei terapeuta e tal. E fiquei uns 5 anos, assim, sem advogar. Beleza. O que eu queria falar sobre isso, tá? Eu contei um pouco de mim, contei sobre por que eu cheguei a esse assunto e agora eu quero falar sobre o assunto em si, realmente. Todos os nossos trabalhos, todos os lugares que a gente trabalhou eram acordos espirituais nossos. Todas essas pessoas nesses trabalhos, elas vieram para nos mostrar algo em nós que nós devemos, depende, né, do tempo verbal, mudar em nós, melhorar, curar. E também para equalizar a balança kármica, né? Balança do universo. Por quê? Porque eu acho que dependendo do trabalho, a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Meus últimos trabalhos foram muito sossegados, eu trabalhava poucas horas, então eu passava mais tempo em casa mesmo. Mas eu já cheguei a ficar mais tempo no trabalho do que em casa. E é um lugar que a gente deveria se sentir bem. E normalmente as pessoas não se sentem bem no trabalho. Ou porque tem rixa, ou porque tem assédio moral, assédio sexual, porque os chefes exigem demais e, sei lá, metas. E é um lugar insalubre. Então, hoje eu te chamo para perceber o seu trabalho, se é o lugar que você gostaria de estar, se tem te feito bem. Eu tenho um vídeo que, quando eu comecei a gravar vídeos para postar nas redes sociais, eu comecei a falar sobre amor. E eu falei sobre o trabalho, sobre amar o trabalho. Porque, querendo ou não, faz uma grande parte na nossa vida. E é um lugar que a gente deveria se sentir bem. E se você não se sente bem no trabalho, você tem que procurar outro. E eu assistia a aulas quando eu saí do ashram, porque meu ashram ficava lá em Manaus. Então eu voltei a morar em Curitiba, Mirante de Tamandaré, no Paraná, e eu não tinha professores, mentores, mestres, upa gurus para me ajudarem. E eu achava na época que era importante eu ter uma sanga, um grupo de pessoas que estudasse espiritualidade para eu ficar perto, para eu continuar o meu trabalho espiritual. Hoje eu já não acho tão importante assim. Mas na época eu achava, porque eu estava
fazendo uma transição, assim, eu era uma pessoa com um grupo de amigos de tal forma, daí eu comecei a me espiritualizar, eu queria um grupo de amigos que gostasse disso, e não achei. Fisicamente eu não achei. Tem online uma galera de outros países, mas fisicamente eu ainda não achei minha sanga. E aí eu vi um portal na internet que, eu não vou citar nomes, e aí eu comecei a assistir as aulas desses professores, mas eles não são tão espirituais assim, não. Mas na época era o que tinha, e tudo acontece por karma, né? Eu tinha algum karma para resolver com essas pessoas e tá tudo bem. E aí eu comecei a assistir e eles falavam que a gente tinha que dar tudo de nós no nosso trabalho. Que se pedir... E a minha mestra mesmo do Ashram falava, se pedirem para você lave a louça, você vai lavar a louça, vai secar e vai guardar. Você vai chegar no horário sempre, você vai fazer a tua parte, você vai demonstrar proatividade, blá, blá, blá. E o que se prega, normalmente, assim, órgão público, as pessoas estão lá para coçar. Quanto mais você puder ferrar seu chefe, você deve. Trabalho é capitalismo e blá, blá, blá. Beleza. Eu lembro que eu trabalhava num escritório em que eu sempre tive as minhas peças, os meus recursos como meus filhos. Sério, gente. Eu fazia tudo com o maior capricho e eu pesquisava doutrina e jurisprudência e fazia umas teses muito loucas, assim, principalmente quando eu pegava minorias. Eu brincava com as palavras, eu fazia textos, eu usava toda a minha criatividade nas minhas peças. Porque para mim era muito importante, porque tinha um ser humano que dependia daquilo. Porque eu sou advogada trabalhista. E a gente sabe que as pessoas trabalhistas, elas acham que a ação delas é a vida delas. O reclamante, o reclamado. Elas têm um nível assim de importância com isso. Eu não sei nas outras áreas e nem quero saber. Não gosto das outras áreas e não adianta, gente. Eu não vou ser uma pessoa frustrada trabalhando com cível, sei lá, criminal. Eu não gosto, ponto final. Se não tiver trabalho no trabalhista, eu prefiro não trabalhar. Né? Trabalhar em qualquer outra coisa, tipo ser garçonete, qualquer coisa. Menos, eu não consigo. É uma coisa que pra mim não dá. É como se eu tivesse... gente, eu tô falando um monte de palavra que não deve, depois as plataformas não distribuem o meu conteúdo, mas tudo bem. É como se fosse... eu não vou falar porque não vão distribuir. Mas a gente não deve fazer coisas que a gente não acredita. Tá, por exemplo, eu nunca trabalharia num açougue, mas alguém tem que fazer esse trabalho? Talvez, mas eu não conseguiria fazer isso comigo. Os meus ideais. Eu sou vegana, por exemplo, eu sou vegana, nunca trabalharia. Quando eu comecei a trabalhar para o patrão, para o empregador, um monte de amiga minha veio tirar sarro de mim, foi muito engraçado, mas eu não tenho problemas, assim, de trabalhar para o empregador. Beleza, que eu tava falando. E aí, é isso que, para mim, fica na cabeça, sabe? Você dar tudo de você, você demonstrar proatividade, eu acho isso ético. Eu acho isso bonito. Mas daí vem as pessoas, não, porque o capitalismo, porque o chefe só quer explorar, porque aí você se mata no trabalho, aí quando você fica doente ou morre, ninguém tá nem aí pra você, porque você é substituível. Então, é essa balança que eu gostaria esse equilíbrio, essa balança do que você deve fazer ou não, que eu gostaria de chamar. Porque às vezes a gente tá tão mal que a gente vai trabalhar assim, tipo, de cara, e faz tudo, que lixo. Aí você quer viver nisso? Eu sei que não é fácil para algumas pessoas arrumarem trabalho, que não é tão fácil ultimamente com a CLT modificada, as pessoas terem dignidade no trabalho. Esses dias eu fiquei muito triste, eu quase chorei. Fiquei muito triste mesmo com todos esses casos ainda, em pleno 2023, de escravidão no Brasil. Gente, isso é um absurdo. O capitalismo é horrível, sim. E a gente mora no mundo capitalista. E a gente tem que saber como nós queremos agir. Esses dias eu falei para meus gurus assim, eu vou trabalhar com felicidade. Eu vou trabalhar me sentindo bem. Eu vou
trabalhar exalando a minha luz, sabe? Eu quero estar nos lugares para irradiar isso, amor, felicidade. Tipo, porque eu já trabalhei em lugares que eu me sentia muito mal. E aí eu tinha que ver o que aquelas pessoas queriam dizer para mim, o que eu precisava mudar em mim. E agora eu disse, não, eu vou trabalhar feliz. Ok, a gente não tem condições boas, a gente vai tentar conversar, a gente vai tentar mudar, vai procurar outro trabalho, algo que não... Eu não vou falar a palavra. Algo que não faça mal para nós. E é isso. Tentar ver como que você está lidando com o seu trabalho. Porque tem gente, assim, por exemplo, que trabalha muito tempo numa profissão, aí tá prestes a se aposentar, mas não aguenta mais, tá doente, e gasta todo o dinheiro de salário por conta das doenças que o trabalho gerou nessa pessoa. E aí, meu pai, por exemplo, ele era professor de física, e ele estava ficando doente, ele estava super doente e trabalhando um monte porque ele estava prestes a se aposentar. Eu falei, tá, se você morrer amanhã, você nem se aposenta, filho. Então vai cuidar de você. E foi a melhor coisa que ele fez para ele. Às vezes a gente tá ali, porque só tem esse trabalho para mim, que nem relacionamento abusivo, né? Só tem essa pessoa para mim. E não vê que o universo tem coisas amplas que podem te dar coisas melhores. E você pode procurar melhores condições de vida para se sentir mais feliz. Eu sei que às vezes trabalhar não é a melhor coisa que existe no mundo, mas eu não gostaria mais de ver o trabalho como esse fardo que a gente tem que carregar para sobreviver na Terra. Que fosse uma coisa mais fluida, mais leve, nem que seja o jeito de eu olhar para isso. Então, eu não sei se eu estou sendo ingênua, eu sei que não é fácil, mas é a nossa vida, dia a dia. Pior é reclamar 2 vezes pela mesma coisa, melhor é olhar com os bons olhos, tentar mudar, procurar condições melhores para a gente e trabalhar com amor. Para eu trabalhar com amor, eu tinha que trabalhar no que eu gosto. E para eu ganhar dinheiro, só trabalhando no que a gente gosta. Só cumprindo a nossa missão na Terra. Para eu descobrir minha missão, eu tenho que me autoconhecer, eu tenho que olhar para dentro, eu tenho que saber do que eu gostava quando era criança, do que eu mais compro livros, e fazer uma investigação. Ir atrás disso. Porque às vezes o teu sonho, não dá dinheiro. É o que dizem. Mas são crenças, bloqueios nossos que a gente precisa curar. Existem muitas crenças limitantes com relação ao trabalho, dinheiro, que são impostas pela nossa família, pela sociedade, pela igreja e etc. Então é isso, eu gostaria que hoje vocês parassem e refletissem sobre o seu trabalho, como eu estou fazendo sobre o trabalho de um modo geral, beleza? Este áudio está ficando enorme, então eu vou parar por aqui, qualquer coisa eu falo mais no próximo. Um beijo.